É o clássico, Barcelona e Real Madrid, uma das maiores rivalidades do futebol mundial, talvez a maior de todos os esportes. Quando esses dois times se enfrentam, não tem só jogo, tem guerra, tem espetáculo, goal simulation. Mas mais que isso, paixão, ódio, respeito. Esses dois clubes parecem se odiar de verdade. Jogadores, treinadores, torcedores, todo mundo. Porque o clássico não é só futebol, é uma batalha de identidades. Barcelona é orgulho, resistência e a voz da Catalunha. Real Madrid é o poder, a autoridade central da Espanha. Com o tempo, essa rivalidade só cresceu, ficou mais intensa e tem uma regra não escrita: nunca troque de lado. Nunca. Principalmente se você é o melhor jogador, o capitão do seu time. Mas um português decidiu ignorar essa regra: Luís Figo. Nos anos 90, ele era um dos melhores do mundo. Depois de brilhar em Portugal, chegou ao Barcelona em 1995. Ali, jogou com lendas: Ronaldo, Rivaldo, Kluivert. Com ele, o Barça ganhou 2 campeonatos espanhóis seguidos e a Copa do Rei de 1998. Também conquistou títulos europeus, como a Recopa e a Supercopa da UEFA. O carinho da torcida era enorme. Poucos anos depois, Figo virou o capitão. Um feito enorme para um estrangeiro que não passou pela base. Todos amavam Figo, tanto que em 2000 ele era capitão no clássico contra o Real Madrid. Mal sabiam que seria o último clássico dele, vestindo azul e grená. Naquela época, o Barcelona vivia dias difíceis nos bastidores. Apesar dos títulos, a casa estava bagunçada. A diretoria brigava, os contratos emperravam, a comunicação era um caos. E foi nesse cenário turbulento que no verão de 2000, Figo viu sua vida virar de cabeça para baixo. Florentino Pérez, empresário e candidato a presidente do Real Madrid, tinha um plano audacioso. Ele queria os Galácticos, estrelas para devolver o poder ao Madrid. E Figo era o primeiro nome da lista. Mas o que poucos sabiam era que tudo já estava quase fechado. O agente de Figo assinou um pré-acordo com Florentino. Se Pérez ganhasse a eleição no Real, Figo teria que ir para lá ou pagar uma multa milionária. Na época, ninguém achava que Pérez venceria. Era uma aposta de baixo risco, mas ele venceu. E Figo não tinha como pagar a multa. Não teve escolha. Em julho de 2000, a cláusula de rescisão de 62 milhões de euros foi acionada. Figo virou oficialmente jogador do Real Madrid. Naquele momento, ele se tornou o primeiro galáctico da nova era. Mas para a torcida do Barcelona, pouco importava o motivo. Eles se sentiram traídos. Profundamente traídos. Nos dias seguintes, jornais e torcedores se revoltaram. Hristo Stoichkov, ídolo do Barça, disse em entrevista: "Se eu o ver com a camisa do Barcelona de novo, vou cortar suas orelhas." O presidente Joan Gaspar, que assumiu logo depois da saída de Figo, falou sem rodeios: "Eu preferia ter perdido a eleição a perder Figo daquela forma." Quebrou algo sagrado. Quando Figo voltou ao Camp Nou como jogador do Real Madrid, não era só um jogo, era uma batalha. O estádio virou uma verdadeira cova de leões. Faixas com palavras como Judas, traidor e mercenário estavam por toda parte. 98 mil pessoas prontas para atacar, com os olhos fixos nele. O som das vaias e insultos era tão alto que parecia que o estádio ia desabar. Figo saiu do túnel e teve que tapar os ouvidos. Ele estava chocado. Nunca tinha vivido nada assim. Cada toque de bola era recebido com gritos de ódio. Mas ele não parou. Driblava, criava jogadas, comandava o time, porque era o melhor do mundo. Mas a torcida não se contentava só em gritar. Eles começaram a lançar tudo o que encontravam: garrafas, isqueiros, laranjas, até celulares. Figo, designado cobrador de escanteios, evitava cobrar para não se expor. O jogo acabou 2-0 para o Barça. Florentino Pérez, presidente do Real, disse que a atmosfera pesou para o resultado. Mas a guerra não parou ali. No segundo retorno de Figo ao Camp Nou, em 2002, a situação piorou. Chovia forte, mas ninguém arredou o pé. Mais objetos foram jogados em campo: latas, moedas, garrafas de refrigerante, até bolas de golfe. O clima era tenso, quase insuportável. A cada passo dele na linha lateral, o barulho aumentava.
Os objetos voavam. Em meio ao caos, Puyol, o zagueiro do Barça, implorava para a torcida parar. Nada adiantou. E numa das cenas mais chocantes da história do futebol, uma cabeça de porco foi arremessada em campo. Como alguém conseguiu levar aquilo para dentro do estádio? Ninguém sabe. Essa imagem se tornou símbolo daquela rivalidade. Amor que vira ódio, ídolo que vira vilão, futebol que vira guerra. Depois do apito final daquele jogo, a tensão não terminou ali. Luís Van Gaal, técnico do Barça, em entrevista cheia de ressentimento, chegou a dizer que Figo deveria ter sido expulso. Mas Figo, que sempre teve personalidade forte, respondeu sem medo: "Nunca entendi por que falam tanto de mim agora. Durante anos estive aqui, jogando, dando tudo, e nunca ouvi isso." O que mais pesava para ele era a sensação de ser visto como traidor, mesmo sabendo das circunstâncias. Era uma dor silenciosa, uma ferida aberta que acompanhava cada passo seu. Naquele verão de 2000, Figo não trocou apenas de clube. Ele virou o epicentro da maior crise emocional da história do futebol espanhol. Um jogador amado, agora odiado. Um ídolo, agora alvo da fúria. A sua saída deixou o Barcelona com um vácuo imenso dentro e fora de campo. A instabilidade interna, já visível, se aprofundou. O clube sofreu 5 anos sem títulos da Liga, e a sombra daquela transferência rondava cada decisão. Enquanto isso, em Madrid, Florentino Pérez construía seu império galáctico, com Figo como peça principal. O português carregava no peito o peso de ser o primeiro galáctico e a responsabilidade de sustentar o projeto que prometia devolver o Real ao topo da Europa. Mas para Figo, o maior desafio não estava nos gramados. Era suportar o peso do ódio, das provocações, da incompreensão. Cada vez que voltava ao Camp Nou, enfrentava uma tempestade de hostilidade. Não eram apenas palavras, eram objetos, raiva em forma física. Garrafas, moedas, isqueiros e até uma cabeça de porco, símbolo da rejeição máxima. Aquele momento foi um choque para todos, até para os jogadores que testemunharam o ódio de perto. Mas o que ficou marcado foi que, mesmo diante disso, Figo não se curvou. Manteve a cabeça erguida, jogou com paixão e dignidade. Foi um lembrete cruel. No futebol, amor e ódio são as duas faces da mesma moeda, e que a linha entre herói e vilão pode ser tênue. Às vezes, basta um passo na direção errada. Quando a notícia da transferência de Figo estourou, os jornais e canais de TV não tiveram trégua. Era o assunto do dia, da semana, do mês inteiro. Nas manchetes, o português virou sinônimo de traidor, mercenário, Judas. Revistas esportivas dedicavam capas inteiras ao escândalo, discutindo o que aquela troca representava para o futebol espanhol. O impacto não foi só no Camp Nou ou no Bernabéu, foi em todo o país. No futebol, poucos momentos conseguem sintetizar tanto a intensidade, a paixão e a brutalidade desse esporte como a história de Luís Figo. Ele não foi apenas um jogador que mudou de camisa. Figo mudou para sempre o significado da palavra lealdade no futebol. Virou símbolo da linha tênue entre o amor e o ódio, entre ser herói e ser traidor. Aquela transferência não foi só uma transação comercial, foi um terremoto emocional que abalou estruturas, dividiu torcidas e deixou cicatrizes que ainda hoje doem. Mas acima de tudo, foi um testemunho de coragem, de um homem que decidiu enfrentar o impossível, que encarou sozinho o peso da rejeição e seguiu jogando, lutando, provando que, no fim, o futebol é feito para quem tem coragem de seguir em frente, mesmo quando o mundo parece contra. O que podemos aprender com essa história? Que no futebol e na vida, as escolhas nunca são fáceis. Que às vezes, ser traidor para uns pode ser sinônimo de sobrevivente para outros. E que a paixão, que une milhões, também pode ser a força que destrói. Luís Figo é a prova viva de que no jogo da vida, o verdadeiro craque não é apenas aquele que brilha em campo, mas quem, diante da tempestade, mantém a cabeça erguida e joga com o coração. Essa é a história de um traidor? Ou a história de um homem que teve que escolher seu caminho e pagou o preço? Você decide. Mas o que não dá para negar é que naquele instante, quando o Camp Nou gritou traidor,
o futebol ganhou uma das histórias mais inesquecíveis de todos os tempos. E você esteve aqui para reviver cada capítulo dessa saga. Obrigado por assistir.